Agora, vamos falar sobre as operações dos reatores em batelada, CSTR e PFR. O reator batelado opera através de carregamentos únicos para cada operação, não admitindo alimentações de saída ou entrada durante o processo de reação. Nos reatores PFR ou tubulares, a mistura reacional passa continuamente e sem agitação pelo tubo, sendo consumido à medida que avança no reator. Os reatores de CSTR contêm um agitador, normalmente uma pá, que permite que a mistura esteja em constante agitação. Os reagentes são despejados dentro do tanque de forma constante, sendo agitados pelo misturador para que a reação ocorra de forma homogênea. Agora, vamos falar sobre o croquis e a alimentação realizada no reator em batelada. Um reator em batelada possui uma alimentação descontínua. Não admite entrada nem saída de reagentes ou produtos durante o processamento da reação. Nele, todos os reagentes são introduzidos no reator de uma só vez. Em seguida, são misturados e reagem entre si. Após algum tempo, os produtos obtidos também são descarregados de uma só vez. Nesse tipo de reator, as variáveis como a temperatura e concentração não variam com a posição dentro do reator, mas variam com o tempo. O reator CSTR é um tanque agitado com alimentação contínua e sem acúmulo de reagentes ou produtos. Assim que a corrente de alimentação entra no reator, ela é misturada instantaneamente com o conteúdo do reator. Nele, a composição dentro do reator é uniforme. A composição de saída é igual à composição do interior do reator e a taxa da reação é a mesma em todo o reator, inclusive na saída. O reator PFR possui alimentação contínua. Ele consiste basicamente de um tubo vazio por onde passa a mistura reacional. Os reagentes são continuamente consumidos à medida que avançam no reator ao longo de seu comprimento. Com isso, a concentração varia continuamente na direção axial ao longo do reator. O mesmo acontece com a taxa de reação, exceto para reações de ordem zero. As recomendações para o uso desses reatores são: Os reatores em batelada são utilizados principalmente em processos que não exijam uma produtividade tão alta, que necessitem de uma grande quantidade de interrupções ou que necessitem de uma grande versatilidade no uso. Assim, são muito utilizados em escala laboratorial, em indústrias farmacêuticas ou até em fermentações. Também são muito utilizados em empresas de pequeno e médio porte. O reator CSTR é utilizado quando se necessita de uma agitação intensa. É utilizado especialmente em reações de fase líquida. Podem ser empregados para sistemas com mais de uma fase na mistura, como por exemplo reações que envolvam gases líquidos e sólidos e líquidos. Nos reatores PFR ou tubulares, a mistura reacional passa continuamente e sem agitação pelo tubo, sendo consumido à medida que avança no reator. falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada reator, começando pelo em batelada, as vantagens são: o equipamento pode ser higienizado a cada batelada para uma nova produção, o que aumenta a gama de processos produtivos que podem ser utilizados no reator e diminui a necessidade de altos investimentos em outros tipos de equipamentos. Pode ser utilizado para a fabricação de produtos caros e é ideal para plantas pilotos ou testes. E a desvantagem, basicamente, é que tem um baixo valor de conversão e requer um maior tempo de operação. já as vantagens e desvantagens para CSTR. As vantagens são: eles têm melhores parâmetros de operação, gerando produtos com mais qualidade e menos oscilações. E por operar em regime contínuo, o desperdício e a interferência de um operador são reduzidos. E também possui um bom controle de temperatura, pois não gera gradientes de temperatura indesejáveis. As suas desvantagens são: eles são inflexíveis para diferentes reações, pois são construídos para um processo específico, gerando um alto investimento. Requer uma parada de processo para a higienização do equipamento e a manutenção é considerada
Por fim, mas não menos importante, temos as vantagens e desvantagens para o reator PFR. As vantagens de um PFR são a alta conversão e alta produção, são utilizados em processos com alta produtividade. A troca de calor é favorecida pela grande área de contato entre o fluido e o reator e podem operar por muito tempo com pouca força de trabalho. As desvantagens são: existem a geração de gradientes de temperatura indesejáveis e que dificultam o processo de controle de temperatura do processo. Requer parada para manutenção e é considerada cara em comparação com o CSTR. E a higienização requer desligamento total do processo, o que pode ser um problema para a produção. A título de curiosidade, podemos citar alguns sinônimos para os reatores. Para o caso em batelada, temos o nome em inglês conhecido como Backdoor Reactor e pela sigla BR. Para o reator CSTR, conhecemos também como tanque de mistura contínuo, reator de escoamento contínuo, Continuum Structural Tank Reactor, reator de retromistura e tanque de reação. Por fim, para o reator PFR, conhecemos também como Plug for Reactor, reatores tubulares e reatores de escoamento uniforme. A seguir, é possível observar as equações de desempenho para cada um dos reatores. Para encerrar esse trabalho, a equipe escolheu um vídeo publicado em 2018 pela BTQ referente a um novo reator testado no Reino Unido.